E agora, para você refletir junto comigo, ecoa hoje nos céus do Brasil um clamor da maioria da população para que sejam inocentados todos os acusados que teriam tentado a prática de um golpe. Isso em 8 de janeiro contra o governo recém-impossado. Há fortes controvérsias se houve efetivamente a tentativa de golpe. Governistas e a torcida do STF afirmam categoricamente que sobram elementos que caracterizam a prática de crime golpista praticado pelos chamados patriotas, quando vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, os autodenominados patriotas, bolsonaristas e os que antipatizam com o atual governo, e ainda os que discordam do STF, afirmam que faltaram elementos e pré-requisitos básicos que caracterizem a tentativa de uma intentona na capital federal. Segundo estes, faltam armas, e não há registros, faltam as munições, faltou exército nas ruas e tanques também faltaram nas ruas da capital federal. O que teria havido, isso sim, foram atos de vandalismo praticados por um bando de descontentes com o resultado das eleições. E esta é, inequivocamente, uma ferida aberta que dói no corpo da sociedade brasileira. O pus que sai dessa ferida mostra que a laceração sofre um processo infeccioso, o que só demonstra que, independente de que lado se está, todos estão sentindo as dores e vivendo hoje em estado febril. Não estou aqui para arbitrar os fatos que se seguiram em todo esse episódio. São defendidas teses das mais convincentes ou absurdas de ambos os lados. Juristas, autoridades, acusados, acusadores, têm se pronunciado sobre a sucessão de episódios do 8 de janeiro, mas não conseguem se despir do misto de paixão e ódio. Querem um exemplo? Um jurista defende a tese do golpe olhando com os olhos da esquerda. O outro jurista, que defende a tese do vandalismo apenas, olhando com os olhos da direita, vai defender a ausência de pré-requisitos para que houvesse a tentativa de um golpe. Assim, um dos dois, ou é muito burro e não consegue definir os princípios necessários para que haja ou não um golpe, ou é mal intencionado, mau caráter, e tenta vender para a opinião pública a tese que mais lhe convém. Esta é a prova cabal e inequívoca que o país está dividido. Não importa mais o fato, mais importante é a versão, a narrativa. E a grande imprensa, lamentavelmente escolheu um lado. Ou está ao lado do governo, ou está do lado dos antigoverno, para a desventura da população brasileira, pois os veículos de comunicação deveriam estar ao lado da verdade. Doa a quem doer, custe a quem custar. Mas parece que nos dias que correm, a verdade é apenas um mero detalhe. Agora, alguns defendem que os acusados de golpe, inclusive os já condenados, tenham suas penas diminuídas a partir de um acordo que teria que ser feito entre o Congresso Nacional e o STF. Seria a tentativa de se pacificar o país, se buscar a calmaria em meio à tempestade que vivemos já há alguns anos.
quando se instalou no Brasil uma bipolarização entre direita e esquerda. Ora, duvido que um acordo como este fará-se alcançar a paz política, pois vejo os ânimos cada vez mais exaltados, especialmente por estar exposta à má vontade dos protagonistas deste racha. Ninguém se mostra disposto a dar espaço à paz e a um diálogo amistoso. Por outro lado, o que temos que perseguir de forma obsessiva é a justiça. Se houve tentativa de golpe, que se puna, mas se foi só vandalismo, que sejam julgados pelos seus atos e indenizem a União pelos estragos praticados, mas que não se fale mais em golpe. Aliás, seus processos devem ser remetidos à primeira instância, pelo menos deveriam ser remetidos à primeira instância, para que sejam julgados dentro do devido processo legal. Que a OAB, que procuradores e promotores de justiça do país inteiro, juízes, desembargadores, defensores públicos, através de suas entidades de classe, como brasileiros, que se pronunciem firmes e fortes sobre a forma de como as coisas deverão transcorrer no judiciário. Chega de covardia desses elementos que são homens acostumados a mexer nas leis como juristas e estão calados até agora, nem concordando, nem discordando, calados, covardes. Afinal, vivemos sob o império da lei e soberana aqui é só a nossa Constituição, a qual devemos seguir de forma intransigente. Num país que quer viver e respirar democracia, é assim que tem que funcionar. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e te faz refletir. E, além de tudo, quer ver justiça e não o que a gente muitas vezes acaba vendo, que é justiciamento. Gente que quer buscar, muitas vezes, a desforra. E isso não está previsto na nossa Constituição.